Seja bem-vindo ao DRN Audiolivros. Se não for inscrito ainda, peço que se inscreva no nosso canal. Acompanhe os nossos audiolivros aí. A gente tem bastante conteúdo. Se você deseja um livro e não tiver no canal ainda, deixa nos comentários aí que eu sempre faço uma lista e tento ir atrás assim que possível. Se quiser nos dar uma força, a gente tem o Apoia-se, o Seja Membro e também o Pix. Sempre fica na descrição do canal e na descrição dos vídeos. E muito obrigado por estar acompanhando a gente nessa jornada. E vamos para as nossas leituras. Capítulo 13. Punições. Deitada na cama estreita, Egwene franzia a testa para as sombras tremulosas que o único lampião do quarto formava no teto. Desejava poder criar algum plano ou, ao menos, deduzir o que esperar. Não tinha ideia. As sombras eram mais organizadas que seus pensamentos. Ela mal conseguia se preocupar com Matt, porém mesmo isso não a fazia sentir mais do que uma leve vergonha esmagada pelas paredes ao redor. Era um quarto austro e sem janelas, como todos no alojamento das noviças, pequeno, quadrado e pintado de branco, com pinos para pendurar pertences em uma parede, uma cama encostada em outra e uma pequenina prateleira em uma terceira, onde, em outros tempos, ela guardava alguns livros que pegara emprestados da biblioteca da torre. Um lavatório e um banquinho de 3 pés completavam o mobiliário. As tábuas do chão eram quase brancas de tanto serem esfregadas. Ela fizera isso, ajoelhada no chão, todos os dias em que morou ali, além de outras tarefas domésticas e lições. As novifas levavam uma vida simples, não importavam se eram filhas de estalajadeiros ou a filha herdeira de Andor. Ela usava outra vez o vestido branco e simples de noviça, até mesmo o cinturão e a bolsa eram brancos, mas não estava feliz por ter se livrado daquele cinza odioso. Seu quarto se tornara muito similar a uma prisão. E se elas tiverem intenção de me manter aqui, neste quarto feito uma cela, feito o colar e... Ela olhou para a porta. A seita de pele escura sem dúvida ainda montava guarda do outro lado. E se aproximou da parede caiada. Logo acima do colchão havia um pequeno buraco, quase imperceptível, para quem não soubesse onde ficava, aberto por noviças de muito tempo atrás. Egwene chamou em um sussurro. Elaine. Não houve resposta. Elaine, está dormindo? Como é que eu posso dormir? Respondeu Elaine pelo buraco com um sussurro agudo. Sabia que teríamos problemas, mas não esperava por isso. Egwene, o que elas vão fazer com a gente? Egwene não soube responder, e os palpites que tinha não eram do tipo que gostaria de pronunciar em voz alta. Ela preferia nem pensar a respeito. Cheguei a pensar que seríamos consideradas heroínas, Elaine. Nós trouxemos a trombeta de Valéria de volta a salvo e descobrimos que Liandrin era da Aja Negra. Sua voz falhou ao dizer isso. As Aes Sedai sempre negaram a existência de uma Aja Negra, uma Aja que servia ao Tenebroso e era notório como se irritavam com quem sequer insinuasse que aquilo fosse verdade. Mas sabemos que é verdade. Deveríamos ser consideradas heroínas, Elaine. Ias e devias não erguem pontes, retrucou Elaine. Luz, eu odiava quando mamãe me dizia isso, mas é verdade. Velen disse que não devemos mencionar a trombeta, ou Liandrin, a ninguém além dela ou do trono de Amerlin. Acho que nada disso vai ser como imaginamos. Não é justo. Já passamos por tanta coisa. Você já passou por tanta coisa. Simplesmente não é justo. Velen disse... Moiraine disse... Sei porque as pessoas pensam que as Aes Sedai são titereiras. Quase consigo sentir as cordinhas nos meus braços e pernas. Seja lá o que fizerem, será apenas o que considerarem bom para a Torre Branca,
e não um bom ou justo para nós. Mas você ainda quer ser uma Aes Sedai, não quer? Egwene hesitou, mas jamais houve dúvida em relação à resposta. Sim, ainda quero. É a única maneira de nos mantermos seguras. Mas vou dizer uma coisa. Não vou deixar me estancarem. Aquela era uma ideia nova, verbalizada assim que se formou, mas ela percebeu que não queria voltar atrás no que disse. Desistir de tocar a fonte verdadeira? Era capaz de senti-la ali mesmo, naquele instante, o brilho tênue bem acima de seu ombro e logo sumindo de vista. Ela resistiu ao desejo de tentar alcançá-la. Desistir de ser preenchida pelo poder único, de me sentir mais viva do que nunca? Não, não sem lutar. Um longo silêncio se fez do outro lado da parede. Como é que você poderia impedir isso? Você até pode ser forte como elas agora, mas nem eu nem você sabemos o suficiente para sequer impedir uma Aes Sedai de bloquear nosso acesso à fonte, e há dezenas delas por aqui. Egwene refletiu e, por fim, disse: Eu poderia fugir. Fugir de verdade dessa vez. Elas iriam atrás da gente, Egwene, tenho certeza. É só você mostrar a menor habilidade que for, e elas não a deixarão ir embora até aprender o suficiente para não se matar, ou até acabar morrendo. Não sou mais uma simples garotinha de aldeia. Já conheço o mundo. Posso me manter longe das Aes Sedai, se quiser. Ela tentava convencer tanto Elaine quanto a si mesma. E se eu ainda não souber o suficiente sobre o mundo, sobre o poder? E se eu ainda puder morrer só por canalizar? Ela se recusava a pensar naquilo. Ainda tenho tanto a aprender. Não vou deixar que me impeçam. Minha mãe talvez possa nos proteger, disse Elaine. Se o que aquele manto branco disse for verdade. Nunca pensei que algum dia fosse desejar que uma coisa daquelas fosse verdade. Mas, se não for, é muito provável que a mãe nos mande embora acorrentadas. Você vai me ensinar a viver em uma aldeia? Egwene apenas piscou. Você virá comigo? Quer dizer, se chegarmos a esse ponto? Outro silêncio se fez, seguido de um sussurro fraco. Não quero ser estancada, Egwene. Não vou ser estancada. Não vou. A porta se abriu com um tranco e bateu na parede. Assustada, Egwene se sentou. Ela ouviu a pancada de uma porta do outro lado da parede. Faolen entrou no quarto de Egwene sorrindo e seus olhos miraram o buraco diminuto. Havia buracos como aqueles na maioria dos quartos das noviças. Qualquer mulher que tivesse ocupado aquela posição sabia disso. Cochichando com a amiga, é? Perguntou a aceita de cabelos cacheados, com surpreendente simpatia. Está certo. É muito solitário esperar sozinha. A conversa foi agradável? Egwene abriu a boca, mas fechou-a mais do que depressa. Ela podia responder a uma Aes Sedai de Sera-Cherian, e a mais ninguém. Olhou a aceita com uma expressão firme e esperou. A falsa simpatia sumiu do rosto de Faolen como água escorrendo de um telhado. De pé. A Amerlin não pode ficar esperando por gente da sua laia. Vocês tiveram sorte por eu não ter chegado a tempo de escutar as duas. Ande. As noviças deveriam obedecer às aceitas quase com a mesma rapidez com que obedeciam às Aes Sedai. Mas Egwene levantou-se bem devagar e ficou alisando o vestido pelo tempo que sua coragem permitiu. Depois fez uma pequena mesura e deu um sorrisinho a Faolen. A carranca que surgiu no rosto da aceita fez o sorriso de Egwene se alargar ainda mais antes que ela se lembrasse de contê-lo. Não havia por que provocá-la demais. De pé, disfarçando a tremedeira nos joelhos, ela saiu do quarto na frente da aceita. Elaine já aguardava do lado de fora com a aceita de maçãs do rosto salientes, parecendo determinada a ser corajosa. De alguma forma,
conseguia dar a impressão de que a seita era uma criada que levava suas luvas. Egwene esperou que tivesse ao menos a metade daquele desempenho. Os corredores gradeados do alojamento das noviças subiam por muitos andares em uma coluna oca e desciam tantos outros até o pátio das noviças. Não havia outras mulheres à vista. No entanto, mesmo que cada noviça da torre estivesse ali, menos de um quarto dos dormitórios seria preenchido. As quatro atravessaram os corredores vazios e desceram as rampas espiraladas em silêncio. Ninguém suportaria os sons de vozes acentuando o vazio. Egwene jamais adentrara a parte da torre onde ficavam os aposentos da Amerlin. Os corredores eram tão amplos que uma carroça passaria por ali sem dificuldade, e a altura era ainda maior que a largura. Tapeçarias coloridas pendiam das paredes em dezenas de estilos, desenhos florais e cenários florestais, feitos heróicos e padrões intrincados. Alguns tão antigos que talvez se despedaçassem se fossem manuseados. Os sapatos produziam estalidos altos no chão de azulejos em formato de diamantes que reproduziam as cores das 7 ajas. Havia poucas mulheres à vista. Algumas a Sedai aqui e ali, com seu andar majestoso, sem tempo para reparar em aceitas ou noviças, e 5 ou 6 aceitas andando apressadas para cuidar de suas tarefas ou estudos, com um ar todo importante. Além delas, havia um punhado de ervas com bandejas, servas. Além delas, havia um punhado de servas com bandejas, esfregões, ou uma pilha de lençóis ou toalhas nos braços, e umas poucas noviças cheias de incumbências, ainda mais apressadas que as servas. Ninaeve e sua acompanhante de pescoço delgado, Theodrin, juntaram-se a elas. Nenhuma das duas disse uma palavra. Ninaeve usava um vestido de aceita, branco, com as 7 faixas coloridas na barra, mas o cinturão e a bolsa eram dela. Ela deu a Egwene e Elaine um sorriso reconfortante e um abraço. Egwene estava tão aliviada em ver outro rosto amigo que retribuiu o abraço quase sem pensar que Ninaeve agia como se consolasse uma criança. Mas, à medida que foram caminhando, Ninaeve passou a dar uns puxões fortes na trança grossa. Pouquíssimos homens iam àquela parte da torre, e Egwene viu apenas 2. Guardiões que caminhavam lado a lado, conversando. Um com uma espada na cintura e o outro nas costas. Um era pequeno e esbelto, quase esguio. O outro era alto, com ombros muito largos. Ainda assim, ambos se moviam com uma graça perigosa. Os mantos que mudavam de cor deixavam enjoado quem tentasse encarar os 2 guardiões por muito tempo. E algumas partes dos mantos às vezes pareciam sumir por entre as paredes. Ela viu Ninaeve olhando para eles e balançou a cabeça. Ela precisa tomar alguma atitude em relação a Lan. Isso se alguma de nós for capaz de tomar qualquer atitude depois de hoje. A antessala do trono de Amerlin era suntuosa o bastante para pertencer a um palácio, embora as cadeiras espalhadas para os que precisassem esperar fossem simples. No entanto, Egwene só tinha os olhos para Liane Sedai. A curadora usava pequena estola que revelava seu ofício, feita de pano azul para mostrar sua haja de origem. Seu rosto poderia ter sido esculpido em pedra marrom lisa. Não havia mais ninguém ali. Elas causaram algum problema? O jeito áspero de falar da curadora não indicava raiva nem simpatia. Não, Aes Sedai, disseram Theodrin e a aceita com as maçãs do rosto salientes. Essa aqui teve que ser puxada pelos cabelos, Aes Sedai, disse Faulen, apontando para Egwene. A aceita suave indignada. Empacou como se tivesse esquecido da disciplina da Torre Branca. Liderar, respondeu Liane. Não é empurrar nem puxar. Vá até Mari Sedai, Faulen, e peça permissão para meditar a respeito disso enquanto varre os corredores do Jardim da Primavera. Ela dispensou Faulen
e as outras duas aceitas que se curvaram em mesuras profundas. Antes mesmo de se levantar, Faulen lançou a Egwene um olhar furioso. A curadora não deu atenção à saída das aceitas. Em vez disso, examinou as outras mulheres, batendo o indicador nos lábios, até que Egwene teve a sensação de que todas haviam sido avaliadas do dedão do pé até o último fio de cabelo. Ninaeve agarrava a trança com firmeza e tinha um brilho perigoso nos olhos. Enfim, Liane ergueu uma das mãos em direção à porta do gabinete da Amerlin. Um passo adiante, a grande serpente mordia o próprio rabo, gravada na madeira escura de cada uma das portas. Entrem, disse. Ninaeve prontamente deu um passo à frente e abriu uma das portas. Foi o bastante para fazer Egwene se mexer. Elaine segurou sua mão com força e a jovem retribuiu o aperto com a mesma intensidade. Liane seguiu as três e se posicionou de um dos lados, entre as moças e a mesa, no centro da sala. A Amerlin estava sentada atrás da mesa, examinando alguns papéis. Não ergueu os olhos. Ninaeve chegou a abrir a boca, mas fechou-a outra vez, sob o olhar de advertência da curadora. As três formaram uma fila diante da mesa da Amerlin e aguardaram. Egwene tentou não se inquietar. Longos minutos se passaram, pareceram horas, até que a Amerlin levantou a cabeça. Mas, quando aqueles olhos azuis encararam uma de cada vez, Egwene decidiu que não teria sido ruim esperar mais um pouco. O olhar da Amerlin era como duas lanças de gelo enterrando-se em seu coração. A sala estava fria, mas um fio de suor começou a descer pelas costas de Egwene. Então, começou a Amerlin enfim. Nossas fugitivas estão de volta. Nós não fugimos, mãe. Era óbvio que Ninaeve se esforçava para manter calma, mas sua voz tremia. De raiva, Egwene sabia. Aquela obstinação de Ninaeve costumava vir acompanhada de raiva. Liandre nos mandou seguir com ela e... O ruído forte da mão da Amerlin batendo a mesa a interrompeu. Não fale o nome de Liandre aqui, criança. Cortou a mulher ríspida. Liane assistia a tudo com uma calma impassível. Mãe, Liandre é da Ágia Negra, soltou Elaine. Já sabemos disso, criança. Suspeitamos, pelo menos, e já é o suficiente. Liandrin deixou a torre alguns meses atrás, e 12 outras mulheres foram atrás delas. Nenhuma foi vista desde então. Antes de partirem, elas tentaram invadir o depósito onde guardamos Angreal e Sangreal. Conseguiram até entrar no depósito onde ficam os Terangreal menores. Roubaram vários, muitos dos quais nem não temos certeza da serventia. Nossa, que... Ninaeve encarava a Amerlin horrorizada e, de súbito, Elaine esfregou os braços como se sentisse frio. Ela sabia que também estava tremendo. Imaginara tantas vezes retornar para confrontar e acusar Liandrin para vê-la sofrer alguma punição, mas jamais conseguira pensar em um castigo com a severidade adequada para os crimes daquela Sedai com a cara de boneca. Até concebera voltar e descobrir que Liandrin havia fugido, o que costumava ser acompanhado pelo temor de que ela voltasse. Mas jamais cogitara algo desse tipo. Se Liandrin e as outras, não quisera de fato crer que havia outras, tinham roubado aqueles fragmentos da Era das Lendas, era impossível prever o que elas poderiam fazer com eles. Graças à luz, elas não pegaram nenhum Sangreal, pensou. Terem levado os Terangreal já era ruim o bastante. Sangreal eram como Angreal. Permitiam que uma Aes Sedai canalizasse com segurança muito mais poder do que sua capacidade em geral permitia, mas eram muitíssimo mais poderosos e raros. Os Terangreal eram um pouco diferentes. Existiam em maior número que os Angreal e Sangreal,
embora não fossem muito comuns. Eles utilizavam o poder único em vez de ajudar a canalizá-lo, e ninguém os compreendia direito. Muitos funcionavam apenas para aqueles capazes de canalizar e requeriam que isso acontecesse, enquanto os outros funcionavam com qualquer um. Todos os Angreal e Sangreal de que Egwene já ouvira falar eram pequenos, mas os Terangreal podiam, ao que parecia, assumir qualquer tamanho. Pelo que sabia, cada um fora fabricado com um propósito específico, por Aes Sedai de 3.000 anos atrás. E, desde então, Aes Sedai morreram tentando descobrir quais eram esses propósitos. Morreram ou tiveram a capacidade de canalizar destruída. Algumas irmãs da Aja Marrom tinham os Terangreal como objeto de estudo. Alguns estavam em uso, mesmo que talvez não para os propósitos para os quais haviam sido fabricados. Apesar da barra branca que as aceitas seguravam ao fazer os 3 juramentos quando se tornavam Aes Sedai completas, era um Terangreal e gravava os juramentos das mulheres de maneira tão profunda que era como se fossem incrustados em seus cernes. Outro Terangreal era o local do teste final para uma noviça ser elevada à seita. Havia ainda outros, incluindo muitos que ninguém era capaz de ativar, e muitos que pareciam não ter propósito. Por que elas levaram as coisas que ninguém sabe usar? Egwene se perguntou. Ou talvez a Aja Negra saiba usar. Essa possibilidade fez seu estômago se embrulhar. Talvez aquilo fosse tão ruim quanto um sangreal nas mãos de amigos das trevas. O roubo, prosseguiu Amelin em um tom tão frio quanto seus olhos. Não foi o que fizeram de pior. 3 irmãs morreram naquela noite, assim como 2 guardiões, 7 guardas e 9 serviçais. Cometeram assassinatos para encobrir o roubo e a fuga. Talvez isso não prove que elas são da Aja Negra. As palavras deixaram sua boca como um chiado. Mas não posso acreditar em outra coisa. Se há cabeças de peixe e sangue na água, não é preciso ver os lúcios para ter certeza de sua presença. Então por que estamos sendo tratadas feito criminosas? Inquiriu Ninaeve. Fomos enganadas por uma mulher da Aja Negra. Isso já deveria ser o suficiente para nos absolver de qualquer transgressão. Amelin soltou uma gargalhada desconsolada. Você acredita mesmo nisso, criança? Talvez sua salvação seja que ninguém na torre, além de verem Leane e eu, sequer suspeite que vocês têm algo a ver com Liandry. Se isso se espalhasse, ou mesmo a pequena demonstração que fizeram para os mantos brancos, não preciso se espantar. Vene me contou tudo. Se ficarem sabendo que vocês partiram com Liandry, o salão sem dúvida voltará pelo estancamento das 3 antes que consigam piscar os olhos. Isso não é justo, reclamou Ninaeve. Liane mudou de posição, inquieta, mas Ninaeve prosseguiu. Isso não é certo, isso... Amelin se levantou. Foi só o que fez, mas Ninaeve parou. Egwene se considerou sensata por ficar calada. Sempre acreditara que Ninaeve era mais forte e tinha mais força de vontade que todos. Até conhecer a mulher da estola listrada. Por favor, não perca a cabeça, Ninaeve. Nós somos como crianças, como bebês enfrentando a mãe. E essa mãe pode nos dar muito mais do que umas palmadas. Ela sentiu que a Amelin lhes oferecia uma saída, mas não soube ao certo qual. Mãe, peço perdão por falar, mas o que a senhora pretende fazer conosco? Fazer com vocês, criança? Pretendo punir você e Elaine por deixarem a torre sem permissão, e Ninaeve por deixar a cidade sem permissão. Primeiro, cada uma será chamada ao gabinete de Sherian Sedai, onde já pedi que elas lhe encha de varados até desejarem passar a próxima semana em cima de uma almofada. Já anunciei isso às noviças e às aceitas. Egwene piscou, surpresa. Elaine soltou um grunhido alto, endireitou as costas e murmurou algo entre dentes. Ninaeve era a única que parecia ter recebido a notícia sem choque. As punições, fossem trabalhos extras ou qualquer outra coisa, eram sempre mantidas entre a mestra das noviças
de quem fosse enviada a ela. Em geral, eram noviças, mas também acontecia com as seitas que desobedeciam às regras. Sherian sempre mantém tudo entre você e ela, pensou Egwene sombria. Ela não pode ter contado a todo mundo, mas é melhor do que ficar presa, melhor do que ser estancada. O anúncio faz parte da punição, é claro, prosseguiu Amerlin, como se tivesse lido os pensamentos de Egwene. Também anunciei que vocês três serão mandados às cozinhas para trabalhar com as ajudantes até segunda ordem. E deixei escapar que a segunda ordem pode significar o resto da sua vida. Há alguma objeção? Não, mãe, respondeu Egwene depressa. Ninaeve odiaria esfregar panelas, até mais que a visita ao gabinete de Sherian. Poderia ser pior, Ninaeve. Luz, poderia ser muito pior. A sabedoria inflou as narinas, mas fez que não com a cabeça, rígida. E você, Elaine? Inquiriu a Amerlin. A filha herdeira de Andor está acostumada a um tratamento mais amável. Quero ser a Aes Sedai, mãe, respondeu Elaine com a voz firme. A Amerlin apontou para um papel na mesa diante de si e pareceu analisá-lo por um instante. Quando ergueu a cabeça, tinha um sorriso nada agradável. Se alguma de vocês tivesse sido burro o bastante para responder qualquer outra coisa, eu ainda acrescentaria outra coisa à lista. Algo que as faria amaldiçoar o dia em que seu pai roubou o primeiro beijo de sua mãe. Arrancaria vocês da torre feito crianças inconsequentes. Nem o bebê cairia nessa armadilha. Vou ensiná-las a pensar antes de agir ou usá-las para tapar as fendas da represa. Egwene percebeu que agradecia em silêncio. Um arrepio percorreu sua pele quando a Amerlin prosseguiu. Agora, quanto ao que mais pretendo fazer com vocês. Parece que todas as três tiveram um progresso considerável na habilidade de canalizar desde que deixaram a torre. Vocês aprenderam bastante, inclusive algumas coisas, acrescentou com rispidez, que pretendo que desaprendam. Ninaeve surpreendeu Egwene ao dizer: sei que fizemos coisas que não deveríamos ter feito, mãe. Eu garanto à senhora que faremos todo o esforço possível para viver como se já tivéssemos feito os 3 juramentos. Amerlin soltou um grunhido. Façam isso mesmo, respondeu seca. Se eu pudesse, colocaria o bastão dos juramentos nas mãos das 3 hoje mesmo. Mas como ele é reservado às que são elevadas a Aes Sedai, devo confiar que o bom senso de vocês, se é que ainda lhes resta algum, as conservará inteiras. Sendo assim, você, Egwene, e você, Elaine, serão elevadas às seitas. Elaine ofegou e Egwene gaguejou, chocada. Obrigada, mãe. Liane se remexeu onde estava. A curadora não parecia muito satisfeita. Não parecia surpresa. Estava claro que sabia o que aconteceria. Mas também não estava satisfeita. Não me agradeçam. Vocês levaram as habilidades longe demais para continuarem como noviças. Alguns pensarão que não deveriam usar um anel, não depois do que fizeram. Mas vê-las com os cotovelos enfiados em panelas engorduradas calará as críticas. E, para que não comece a achar que isso é algum tipo de recompensa, lembre-se de que as primeiras semanas como aceita servem para separar os peixes podres dos bons. O pior dia que tiveram como noviças parecerá um sonho dourado comparado ao aprendizado mais simples que terão durante as próximas semanas. Suspeito que algumas das irmãs instrutoras lhes darão testes ainda piores do que deveriam ser, a rigor, mas não creio que vocês vão reclamar. Estou errada? Posso aprender, pensou Egwene. Escolherei meus próprios estudos. Posso aprender sobre os sonhos, aprender a... O sorriso da Amerlin interrompeu seus pensamentos. Aquele sorriso afirmava que nada do que as irmãs fizessem com elas seria pior do que mereciam se as deixassem vivas. O rosto de Ninaeve era uma mistura profunda de compaixão e recordação horrorizada de suas próprias primeiras semanas como aceita. A combinação bastou para fazer Egwene engolir em seco.
Não, mãe, respondeu com a voz fraca. A resposta de Elaine foi um sussurro rouco. Então está resolvido. Sua mãe não ficou nada contente com seu sumiço, Elaine. Ela sabe? Perguntou a jovem com voz aguda. Liane fungou e a Amelie arqueou uma sobrancelha. Não tive como esconder. Vocês se desencontraram por menos de um mês. O que pode ter sido bom para você. Talvez você não tivesse sobrevivido àquele encontro. Ela entrou aqui com cara de quem iria roer um remo, furiosa com você, comigo, com a Torre Branca. Posso imaginar, mãe, disse Elaine baixinho. Acho que não pode, criança. Talvez você tenha acabado com uma tradição que começou antes de Andor existir. Um costume mais forte que a maioria das leis. Morgase se recusou a levar Elaida de volta. Pela primeira vez, a rainha de Andor não tem uma conselheira a Aes Sedai. Ela exigiu que você retornasse a Kemen imediatamente, assim que fosse encontrada. Eu a convenci de que seria mais seguro que você treinasse um pouco mais por aqui. Ela também queria retirar seus 2 irmãos do treinamento com os guardiões. Eles a dissuadiram sozinhos. Ainda não sei como conseguiram. Elaine pareceu refletir. Talvez estivesse imaginando Morgase em toda sua fúria. Ela estremeceu. Galwin é meu irmão, disse absorta. Galad não. Não seja infantil, retrucou a Amelie. Ter o mesmo pai torna Galad seu irmão também, quer você goste dele ou não. Não permitirei esse tipo de imaturidade, menina. É possível tolerar certa dose de estupidez em uma noviça. Em uma seita, não. Está bem, mãe, cedeu Elaine, taciturna. A rainha deixou uma carta para você com Sheriam. Além de lhe passar um sermão, acredito que ela vai expor a intenção de levar você para casa assim que for seguro. Ela tem certeza de que, em alguns meses, você será capaz de canalizar sem pôr a própria vida em risco. Mas eu quero aprender, mãe. A frieza retornou a voz de Elaine. Quero ser uma Aes Sedai. A Amelie deu um sorriso ainda mais sombrio que o anterior. Que bom, criança. Porque eu não tenho intenção nenhuma de deixar que Morgase se leve daqui. Você tem potencial para ser mais forte que qualquer Aes Sedai em 1000 anos. E não deixarei que vá embora antes de obter o chale e o anel. Mesmo que para isso precise arrancar seu couro. Não vou desistir de você. Estamos entendidas? Estamos, mãe. Elaine parecia incomodada e Egwene não a culpava. Dividida entre Morgase e a Torre Branca, feito um osso entre 2 cachorros. Dividida entre a Rainha de Andor e o trono de Amerlin. Se Egwene em alguns momentos chegou a invejar Elaine pela riqueza e pelo trono que um dia ocuparia, aqueles sem dúvida não eram deles. A Amerlin disse com vigor. Liane, desça com Elaine até o gabinete de Sheriam. Ainda tenho umas palavrinhas para dizer às outras duas. Palavras que creio que não gostarão de ouvir. Egwene e Nynaeve trocaram olhares assustados por um instante. A preocupação dissolveu a tensão entre as duas. O que ela tem para dizer para nós e não Elaine? Pensou. Não importa, desde que não me impeça de aprender. Mas por que não Elaine também? Elaine fez uma careta ao ouvir a menção ao gabinete da mestra das noviças, mas se endireitou quando Liane se aproximou. Como a senhora ordenar, mãe, disse, em um tom formal, e curvou-se uma mesura perfeita, segurando a saia. Assim farei. E saiu atrás de Liane, de cabeça erguida.